Se na época que Dale Carnegie escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, as relações interpessoais, as relações com os outros, com as pessoas já eram importantes, imagina hoje em dia que qualquer frase mal falada que a gente falar para alguém, qualquer frase mal posta, qualquer post errado nas redes sociais, é capaz de nos cancelar, é capaz de estragar uma reputação. Ou seja, no vídeo de hoje te mostraremos que os princípios do Dale Carnegie são atemporais, ou seja, funcionavam muito bem na década de 30, quase 100 anos atrás, e funcionam muito bem principalmente hoje em dia. Além disso, vamos te mostrar dicas importantes para você melhorar a sua relação com as outras pessoas. Te espero no vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O vídeo de hoje, o livro de hoje, se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. O livro é de Dale Carnegie e associados. Quem são esses associados? Os associados são a Fundação Carnegie, que opera em vários lugares do mundo. E o que eles fizeram? Eles pegaram os ensinamentos do Dale, que foi feito lá na década de 30, quase 100 anos atrás, e trouxeram para uma época digital. E trouxeram e contextualizaram para algumas coisas. E acabou de passar uma moto aqui. E contextualizaram para essa época digital, para toda essa criação da tecnologia que vem acontecendo e vem mudando muito, né? As nossas relações pessoais, interpessoais. Então, vocês vão perceber que existem muitos ensinamentos do Dale que se encaixam perfeitamente nos dias de hoje e alguns eles trouxeram especificamente, a Fundação Carnegie trouxe especificamente para a era digital. O que eu quero que vocês entendam, e para começar a contextualizar vocês com relação ao conteúdo, eu quero que vocês tenham em mente que muitas pessoas, grande parte das pessoas, elas conseguem empregos e elas conseguem subir de patamar na vida por causa do conhecimento específico, por causa das hard skills, os conhecimentos técnicos. Ou seja, aquilo que elas sabem fazer bem, alguma técnica, algum conhecimento específico de alguma área. Mas essas pessoas fracassam, muitas pessoas fracassam pela falta das soft skills, ou pela deficiência das soft skills. O que são as soft skills? Capacidade de liderar, capacidade de ter uma boa relação interpessoal, capacidade de motivar pessoas, de trabalhar com pessoas, de gerir pessoas, ou seja, a capacidade de trabalhar em equipe. Muitas pessoas fracassam, e a gente conhece várias pessoas assim, vários exemplos de pessoas que conseguem um emprego por causa da sua grande capacidade específica, capacidade técnica, e perdem esse mesmo emprego pela incapacidade de trabalhar com pessoas, ou seja, soft skills. Então tenham em mente que o livro do Dale Carnegie, ele funcionava muito bem naquela época, porque as relações eram muito mais cara a cara, mas hoje em dia com as redes sociais, cara, naquela época, vou dar um exemplo básico, uma pessoa que falava uma frase sem sentido, falava uma frase que, cara, pensava depois, cara, por que eu falei isso? Ou falava uma frase num momento de raiva pra alguém, essa relação era cara a cara. No máximo ela mandava uma carta. Então a capacidade de alcance, o alcance que essas frases tinham mal colocadas por essa pessoa era pequena. Hoje em dia, muitas pessoas falam frases mal colocadas, a gente vê isso toda hora nas redes sociais, no Twitter, em Instagram. Se uma pessoa fala uma frase ruim, uma frase num dia ruim, uma frase com raiva, ou uma frase que ela mesma não concorda, ou uma frase que ela simplesmente falou mal, ela colocou mal as palavras, isso pode chegar a milhares de pessoas, em minutos, em instantes, assim ó, chegou em milhares de pessoas. Isso é suficiente para estragar uma carreira, estragar um relacionamento, para cancelar a cultura do cancelamento, né, que a gente vive muito hoje, a imagem de alguém. Então as redes sociais são muito perigosas e muito produtivas justamente por isso. Uma palavra boa, uma palavra bem colocada, uma frase bem colocada, um conceito bem falado, bom, ele se espalha para muitas pessoas e irá fazer bem para a tua imagem. Em compensação, uma frase ruim, um xingamento, alguma coisa mal colocada, isso pode estragar a reputação de alguém em minutos. Essa é a capacidade das redes sociais e também por isso a Fundação Carnegie trouxe esse livro. E fez esse livro com relação à era digital. Então, cara, seguindo, só um pouco contextualizando vocês nas redes sociais, os primeiros 5 minutos eu quero que vocês tomem cuidado. Quando a gente tá com o celular na nossa mão, isso é uma arma. E quando acontece alguma coisa que nos irrita, que a gente não gosta, que nos faz mal, a gente tem que preparar e entender que os 5 ou 10 primeiros minutos são muito importantes. Se tu
tá extremamente irritado, com a raiva borbulhando dentro de ti por alguma coisa, isso é um sentimento humano, todo mundo sente raiva em algum momento da vida. Cuidado com os 5 primeiros minutos e segure o impulso de pegar o celular e mandar uma mensagem para alguém, pegar o celular e fazer gravar um vídeo, pegar o celular e escrever um post em alguma rede social. Segure esse impulso, porque isso pode te causar danos eternos por causa desses 5 primeiros minutos que você não se controlou. Então, calma, segura esses 5 primeiros minutos. Depois, se você ainda achar que tem razão, se você ainda achar que é necessário, faça o post. Porque daí você vai estar mais tranquilo e vai saber exatamente as consequências que isso pode tomar. Então essas são as armas das redes sociais. Pensando nisso, hoje, agora, eu separei o conteúdo principal em dois conteúdos principais. O primeiro, dicas de como a gente pode conquistar e merecer a confiança de pessoas, causar uma boa impressão, conseguir influenciar pessoas e ter uma boa relação interpessoal. Essa é a primeira parte do conteúdo. E a segunda parte do conteúdo que eu vou trazer depois, a gente vai falar sobre como incentivar uma mudança em alguém que a gente acha que precisa mudar. Como que eu vou abordar alguém para dar um feedback negativo ou para falar que essa pessoa está fazendo algo mal feito ou que está tendo um comportamento ruim. Então separei o vídeo nesses 2 conteúdos. O primeiro, então, como eu posso merecer e conquistar a confiança de alguém e melhorar as minhas relações interpessoais. Então a dica número 1 é: demonstre interesse pelo interesse das pessoas. E o que seria isso? A gente consegue e a gente tem a capacidade de fazer muito mais amigos em minutos se a gente demonstrar um interesse genuíno pelas pessoas do que a gente teria em uma vida inteira fazendo com que as pessoas gostem da gente. Guarde isso. A gente tem muito mais capacidade de fazer amigos e influenciar pessoas em minutos se a gente demonstrar interesse genuíno por elas do que a gente teria em uma vida fazendo com que as pessoas gostem da gente, ou tentando fazer, né? As pessoas gostam de quem demonstra interesse pelos interesses delas, é simples assim. E cara, nas redes sociais isso é extremamente fácil. A gente pode acessar o perfil de alguém em 3 minutos e a gente já descobre o que essa pessoa gosta e o que essa pessoa não gosta. E a partir daí a gente pode começar uma conversa com ela já sabendo exatamente onde a gente pode ir e onde a gente não pode. Demonstre interesse pelo que a pessoa gosta, isso não é ser falso. Isso é só uma maneira cordial de começar um relacionamento, uma maneira extremamente produtiva, além de cordial. Então esse foi o ensinamento número 1, a dica número 1. A dica número 2 é: ouça mais do que fala. Cara, as pessoas só querem ter alguém com quem compartilhar as coisas. Na maioria das vezes, as pessoas não querem dicas, elas não querem conselhos, elas só querem alguém que as escute com empatia, com tranquilidade. Saiba que ela está sendo ouvida e entendida por alguém. A maioria das vezes as pessoas só querem isso. E faça perguntas, instigue essa pessoa a falar, instigue essa pessoa a abrir o coração, isso vai fazer bem para ela e, consequentemente, essa pessoa vai ter um carinho especial por ti. Então instigue as pessoas a falarem, sempre ouça mais do que você fala. O terceiro, então, como eu sempre falo, eu sempre vou repetir, eu sempre tenho um roteiro para ter, o contexto, para ter um enredo certinho. O terceiro é: evite discussões, a gente vai seguir nesse. Evite discussões no sentido de, quando a gente discute com alguém e quando eu tento impor o meu ponto de vista com alguém numa discussão, num tom de voz mais elevado, é muito provável que os dois saiam dessa discussão achando que estão certos. Isso acontece muitas vezes, né? Então, numa discussão, a gente tem que sempre levar em consideração que as pessoas têm um motivo nobre. E na maioria das discussões do nosso dia a dia são com pessoas que a gente gosta. Então, tenta ver o lado dessa pessoa antes de entrar na discussão e tente entender que essa pessoa também tem motivos para estar ali. Essa pessoa também tem um motivo nobre, uma causa nobre, um desejo, uma necessidade que não foi atendida. Então, antes de entrar nas discussões e subir no tom de voz e xingando e levantando o tom de voz e apontando o dedo, gesticulando, calma e olhe pelo lado e pelo ponto de vista da outra pessoa. As discussões, cara, na maioria das vezes, para falar sempre, não levam a nada, tá? Essa foi a dica número 3. A dica número 4 é: admita os erros com rapidez e entusiasmo. Essa é sensacional. Nas redes sociais, um erro que a gente comete, ele tem um alcance de muitas pessoas. Ele pode alcançar muitas pessoas. A gente vê muitos famosos errando a todo momento e postando frases mal feitas. Enfim, a gente mesmo pode cometer esses erros.
E quando a gente erra, as pessoas só querem que a gente admita que errou. Porque quando a gente admite que errou, a gente mostra que a gente é humano, que a gente erra também, as pessoas vão ter um carinho especial pela gente. Mas a gente quer se manter sempre num pedestal, não admitir o erro, demonstrar ser orgulhoso. Ou simplesmente eu erro e fico 2 semanas sem postar nada e depois eu volto como se nada tivesse acontecido. As pessoas estão esperando, ansiando por aquele momento que a gente vai falar, cara, eu errei, desculpa. Não estava num dia bom, não sei por que eu fiz isso, eu peço desculpas, eu reconheço que errei. Pronto. Mas faça isso com entusiasmo, seja nas redes sociais, seja para tua família, seja para teus amigos, seja para tua namorada ou namorado, para os seus filhos. Admita que errou. As pessoas só querem ouvir isso. Então essa foi a dica número 4. E a dica número 5 é: dê créditos. A gente ouve e vê muitas vezes as pessoas, principalmente em premiações, em Oscar, premiações coletivas de equipes nos esportes, as pessoas agradecendo a muita gente, né? E a gente muitas vezes pergunta, cara, mas isso é chato, por que as pessoas ficam agradecendo todo mundo? Porque isso é extremamente importante, isso valoriza quem está no nosso lado. Ninguém nunca chega a lugar nenhum sozinho, e tenha em mente que você não chegou onde você está agora sozinho, e você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. E a gente precisa reconhecer que as pessoas nos ajudaram, e quem são essas pessoas que nos ajudaram a chegar em determinado lugar. Dê créditos às pessoas, isso vai fazer com que elas gostem mais de você, e sejam mais influenciadas por você, e tenham um carinho maior por você. Então essas foram as 5 dicas de como conquistar, merecer, influenciar pessoas, como causar uma boa impressão. O segundo e a segunda parte do conteúdo agora vai ser sobre quando a gente quer promover uma mudança em alguém. Quando a gente quer que alguém mude um comportamento, mude um hábito, mude uma maneira de fazer algo. Eu separei em 3 passos, tá? O primeiro, comece em um tom positivo. Se a gente chega para falar com alguém ou criticar alguém, dar um feedback negativo e chega chutando a porta, você chega falando alto, criticando, xingando e fala, cara, o que tu tá pensando da tua vida? Essa pessoa, por um instinto extremamente natural e humano, ela vai se retrair. E ela vai falar, cara, eu vou ficar retraído porque essa pessoa tá me xingando, eu não reajo bem às críticas e tudo que a gente for falar para essa pessoa vai perder o sentido porque essa pessoa tá retraída, ela não quer mais nos ouvir. A partir de agora, cara, não importa o que tu falar, essa pessoa vai rejeitar tudo que tu for falar. Então começa com um tom mais positivo, um tom mais ameno. Comece elogiando por um outro assunto. Fala, cara, parabéns pelo teu projeto de ontem, foi muito legal. Parabéns pela tua iniciativa, parabéns pela tua coragem de fazer isso. Mas eu acho que a gente pode ir por outro caminho, o que tu acha? Eu acho que a gente pode fazer por um outro jeito. E é isso que as pessoas querem, as pessoas não querem ser chutada a porta e todo mundo reage mal. Me diz uma única vez que tu reagiu bem quando alguém chegou te criticando de supetão, assim. Chegou levantando a voz, chegando falando mal de ti do nada. Então calma, comece com um tom positivo, comece elogiando, comece preparando o terreno, emoldurando ou empacotando bem a sua crítica ou seu feedback negativo. E essa pessoa vai reagir muito melhor a isso. Beleza? O segundo passo, então, é, em vez de dar ordens diretas, faça perguntas. As pessoas reagem muito melhor, eu faço isso na educação física, a gente chama isso de descoberta guiada, na pedagogia, na educação física. É quando a gente, ao invés de dar uma ordem para uma pessoa e falar, cara, faz isso. Isso é uma relação unilateral, eu estou mandando essa pessoa fazer isso, ela pode até fazer, por uma questão de autoridade, mas ela não vai se sentir engajada em fazer. E se ao contrário, eu chegar nela e falar, cara, o que tu acha de a gente fazer isso? Eu quero a tua opinião. Quando a pessoa constrói um objetivo junto, essa pessoa vai se engajar muito mais nisso. Esse é o fenômeno da descoberta guiada. E também tem a parte que a gente vai ter muito mais soluções. Se a gente tem uma conversa bilateral, né, uma conversa interpessoal, uma conversa que os dois contribuem, a gente pode chegar a muito mais lugares, porque são 2 cérebros pensando, não é uma ordem unilateral, eu não estou impondo algo, eu estou construindo algo com alguém. Então isso tem uma capacidade muito grande de fazer com que essa pessoa se engaje, porque ela participou da construção. As pessoas gostam de participar da construção e se engajam mais com isso. E o terceiro passo é dê uma boa reputação para essa pessoa manter. As pessoas têm uma capacidade enorme de manter o que a gente se espera delas. Se a gente falar para o nosso filho, no exemplo do filho, eu não tenho filho, tá? Mas exemplo de filhos. Cara, tu é um desajeitado, tu não arruma tua cama, tu não arruma teus materiais, tu é uma pessoa preguiçosa. Essa pessoa vai ser preguiçosa a vida inteira.
Porque ela já se acostumou com isso. Essa é a imagem que ela tem dela. Ela já associou ser preguiçosa com a imagem de vida dela. Se a gente der uma boa reputação para essa pessoa manter, no sentido de, cara, eu confio em ti, eu tenho certeza que tu vai arrumar tua cama, eu tenho certeza que tu vai arrumar teu material para amanhã. Essa pessoa pensa, essa pessoa confia em mim, eu não posso desapontar ela. Eu sou uma pessoa que arruma material, minha mãe falou que eu sou uma pessoa que arruma material, então eu vou manter esse crédito, eu vou corresponder à expectativa dela. Então é exatamente isso. Dê uma boa reputação para essas pessoas manterem e vocês vão ver que elas vão manter um nível de comprometimento, ou seja lá o que você espera dela, elas vão manter esse nível, porque a partir de agora elas têm uma boa reputação a manter. Então esses foram os conteúdos que eu trouxe de como influenciar pessoas, fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, curta, compartilhe, mande para os seus amigos e familiares. E eu espero vocês na próxima semana. Muito obrigado pela companhia, valeu!